Hoje vamos dar continuidade àquilo que o pastor Miguel falou no domingo passado. Ele falou sobre Malaquias e o pecado do povo e a acusação de Deus, ao povo de que o povo estava roubando o Senhor. E o povo, de forma muito cínica, pergunta: em quem temos roubado o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vós, a nação toda, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Forte, né? Muito forte esse texto. E hoje a gente entra aqui em Malaquias 3, 10 a 12, que diz o seguinte, o nosso texto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que a gente aprende desse texto? Tem coisas difíceis aqui ou não? Parece que não, né? Ou tem? Que perguntas a gente poderia fazer para esse texto? Como? Como provar a Deus? A gente pode fazer isso, Nayara? Será que eu posso provar a Deus? Tem algumas pessoas que dizem que você pode até cobrar a Deus. Eita, aí piorou ainda um pouquinho mais, né? Provar a Deus. Eu posso fazer isso? Nesse texto diz que sim. Nesse contexto pode. O que mais? Outra pergunta. Curiosidade. O que são todos os dízimos? Boa pergunta. Boa pergunta. O que é o devorador? O que será essa pessoa aqui? Será que é um anjo do mal, um espírito maligno que vai devorar tudo que entra na tua casa? O que é isso aqui? O que é o devorador? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Mais alguma observação, alguma dúvida? Fala, Mateus. Esse versículo, esse texto chancela a doutrina da prosperidade? Que pergunta retada, cara. Gostei. Foi boa isso aí, né? Foi boa isso aí. Dê 100 que eu te dou 1000. Ou 10.000. E aí? É boa, mas a resposta é não. Tu já está dando a resposta. A gente está na pergunta, por enquanto. Os dízimos, então, não podem ser dados em outros lugares. Tem que ser na casa do tesouro, na casa de Deus. A pessoa não pode administrar o seu dízimo. Rapaz, tu está fazendo as perguntas boas, viu? Foi boa essa pergunta sua. Muito legal. Mateus, tá aqui ping-pong vocês dois, né? Eu posso dar o dízimo em outra igreja? Também é uma boa pergunta essa daí. Boa pergunta. Agora vocês estão fazendo perguntas que não estão no texto, né? Eu estou perguntando para o texto e vocês estão querendo tirar suas dúvidas sobre o dízimo. Eu estou pegando. Vocês são perspicazes, viu? Que tá certo. Tá bom, tá certo. O que mais? Tem mais alguma questão aqui que pega a gente, que traz dúvida? Enos. Você quer falar no microfone? Pode falar. Sua voz é bonita, eu deixo você falar. A irmã ali perguntou sobre casa do tesouro.
Aí eu vou complementar a pergunta, também dos mesmos aspectos. Hoje, na era da igreja, a gente tem uma casa do tesouro. Ele poderia ser comparado com a igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento. O que seria a casa do tesouro, na realidade? A casa do tesouro é o CNPJ aqui, ó. Tô brincando. Boa pergunta. Vamos tentar responder essas questões. Mais alguma questão em relação ao nosso texto aqui? Linda. Olha, desculpa, tá? Estou chamando sua esposa de Linda, mas é porque o nome dela é Linda, né? Fala, Linda. Uhum. A Linda está falando aqui que ela não entende o provai-me a Deus como sendo colocar a Deus à prova, porque isso seria como se fosse uma barganha. Eu vou fazer, então Deus é obrigado a me abençoar. Mas que seria provai-me na minha bondade, no sentido de provar as bênçãos do Senhor. Experimentar essa questão das bênçãos do Senhor, né? Interessante. Por obedecer o princípio, você prova, desfruta, experimenta dessas bênçãos. Ok. Fale, meu amigo. Aécio. Qual? O último versículo? A fidelidade de cada indivíduo traz bênção para a nação. Legal, boa pergunta. Boa pergunta. O que mais? Tem mais alguma coisa ou não? Fala, Messias. O Senhor está falando de coisa física ali também. Não é uma questão só de barganha, mas existe uma promessa atrelada à obediência dele. E tem a ver com questões físicas, materiais. Interessante, interessante. Fala. A pessoa está fazendo isso porque o coração já foi transformado, está fazendo pelo motivo certo e... Ele sabe que não vai passar dificuldades, não vai ter fome na sua casa, não vai por quê? Por quê? Ele já está com o coração transformado, ele está obedecendo a lei, e por conta disso, automaticamente, Deus também vai ser o provedor do lado dele. Automaticamente Deus vai prover, se ele fizer isso. O estado original da aliança era de bênção. O povo se afastou da bênção. Então, retomar o estado original, ou seja, se você cumprir sua parte da lei, volta sobre você a bênção original que eu já tinha dado. Eu não vou te prosperar. O seu estado é próspero. Você sai de perto da prosperidade e eu te regenero de novo. Como? Você vai ter a bênção positiva e não vai ter a maldição negativa, né, que tira. Então, você vai ter a prosperidade física e não vai ter perda ainda na outra ponta, né? Então, eu entendo que se provar, voltar só para o estado da lei, do combinado, do acordo, a bênção que está também sobre esse acordo, né, ela volta sobre você de novo. É só você fazer prova, porque eu estou no mesmo lugar,
cumprindo o meu acordo, como eu sempre fiz, e vocês só têm que voltar ao estado original. Então, não é uma teoria da prosperidade, é restauração da bênção original. Vocês já estão indo para a interpretação e deixaram a observação, né? Já estão vendo isso aí, né? Como é que é? A aliança antiga, ela é diferente da nova aliança? Essa é uma pergunta boa. Essa pergunta boa que ela fez aqui. Porque a gente está falando, sim, aqui no nosso texto, de bênçãos materiais. Tem bênção material aqui. Aqui está falando também de terra. Olha ali. As nações vos chamarão felizes, porque vós sereis um povo abençoado. Uma terra deleitosa. Tem a ver com terra. Olha o que Deus está dizendo aqui, né? Então, muito boas observações de vocês. Opa, pode perguntar. Existe um objetivo didático aqui de Deus com o povo, porque o povo questionava que as outras nações que eram prósperas. Podia provar que Deus iria responder. Como o Daniel falou, isso está ligado aos termos da aliança. Eu não sei se o pastor Miguel leu os termos da aliança no domingo passado, mas esse texto aqui tem tudo a ver com a aliança feita entre Deus e o povo judeu, os israelitas, no Monte Sinai, quando entrega a lei para eles. Deus promete bênçãos e promete também maldições. E entre essas bênçãos envolve, com certeza, a questão das bênçãos materiais. E aí entra a pergunta muito propícia da Mercedes, quando ela pergunta, peraí, existe diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? Tinha uma música que o pessoal cantava em umas igrejas aí, que uma vez eu fui lá, e o pessoal cantava o seguinte: onde eu colocar a planta dos meus pés, possuirei, sobre mim há uma promessa, prosperarei. Espera aí, como é que é a música? Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu possuirei, porque sobre mim há uma promessa. Sobre mim quem? Eu, Eduardo? Você? Porque se for, cara, nunca mais te chamo na minha casa. Tá doido? Não, na minha casa tu não bota teus pés não, porque ela é minha, né? Ai, anos de trabalho aqui para eu comprar esse negócio, para tu colocar a planta dos meus pés, tu vai possuir. Não, peraí, como é que é isso? É isso? Então, assim, tem que entender essa questão dos termos da aliança. Fala, Nayara. Tem pessoas que são dizimistas e não são convertidas. Converteu o bolso antes do coração. Deus as abençoa também, mesmo elas não tendo um coração convertido por causa da promessa. Rapaz, essa mulher está me pegando pesado aqui hoje. Então vocês estão vendo que ela está apertando, né? Está apertando. Não, tem isso não. Tem isso não. A gente vai ver que isso tem a ver com a questão do coração, principalmente, acima de tudo. Tá? Agora, qualquer pessoa, crente ou incrédulo, que siga os princípios bíblicos de mordomia, naturalmente será próspera, porque a orientação bíblica é sempre uma orientação que leva à prosperidade, né? Uma vez eu estava na Inglaterra uma vez e uma pessoa me mostrou um livro de um irmão da igreja. Ele tirou todos os textos bíblicos, ele tirou o nome Deus, ele tirou o nome Jesus, e eles falaram, pastor, vê que bênção esse livro aqui. Aí eu peguei o livro, e os princípios bíblicos estão ali, mas eles quiseram tirar tudo que tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com Jesus, tudo que tem a ver com texto bíblico, para querer abençoar as pessoas sem o viés religioso, teológico e tal. Eu disse, mas isso está errado. Isso está errado. Porque tudo que a gente faz para a glória de Deus e não para a nossa glória ou para o nosso bem último e final. Os bens e as bênçãos de Deus nos alcançam, mas como uma resposta de um coração que ama a Deus e faz tudo para o louvor dele, né? Porque senão
Isso aí seria um agir em favor próprio, em amor próprio. E o cristão não age assim. A gente vive para Deus e para a glória de Deus e buscando a exaltação do seu nome. As bênçãos nos alcançam de forma natural, né? Mas vamos entrar no nosso texto aqui, porque senão a gente não almoça, né? Mas a gente vai tentar passar por essas perguntas. Se eu não responder, você fala, pastor, e a minha aqui? Como é que é esse negócio aqui, tá bom? Como uma pessoa rouba a Deus? O que a nação colheu com esse pecado? O que deveriam fazer para receberem as bênçãos do Senhor? A gente tem aqui as exigências de Deus ao povo. O povo pecava por não levar todo o dízimo ao templo. As exigências do Senhor, então, no nosso texto são duas: trazei e também provai-me, tá? E a pergunta que fica é: o que eles deveriam levar e para onde? Eles deveriam levar o quê? O dízimo, não o dízimo. Todo o dízimo. Todo o dízimo. Dízimo de tudo. Do legume, dos cereais, do gado, de tudo. Isso é o dízimo, é tudo. Qual é a sua renda? Ah, pastor, eu tenho um trabalho. Eu dou o dízimo desse trabalho. Mas eu também tenho 3 outros trabalhos, aí esse daí eu não dou não. Pronto, não é todo o dízimo. Pronto, é toda a minha renda, é tudo aquilo que eu ganho, é tudo aquilo que Deus abençoa, tudo aquilo que Deus me dá. Esse é o dízimo, esse é todo o dízimo. Tem que trazer para onde? Casa do tesouro. Casa do tesouro. Eita, eu esqueci de colocar aqui o texto. Eu sei que é o versículo 51. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. A casa do Senhor, o templo, tinha ali um local para guardar os tesouros, as riquezas, receber o dízimo do povo. Tinha um local no templo para isso, e as pessoas deveriam levar ao templo, que seria ali a casa do tesouro, todos os seus dízimos para ficarem guardados ali. Existe hoje uma casa do tesouro? Não, não tem, porque, olha o singular, a casa do tesouro. É singular, era um local. Um local. Depois que a igreja ela começou a se formar em templos, em edificações, era natural no início da igreja, e sempre foi, que a igreja fosse sustentada pelos dízimos e ofertas da própria igreja, dos membros da igreja. E esses dízimos e ofertas eram fundamentais, principalmente, para o sustento dos presbíteros ou dos pastores, para o envio de missionários, para assistência também aos necessitados. Depois que a igreja começou a comprar terreno, construir templos, passou-se, então, a ter necessidade de mantimento dessa casa, dessa estrutura. O princípio fundamental, ele continua o mesmo. Os dízimos e ofertas, as contribuições, elas são dadas para o mantimento do trabalho do Senhor, que envolve o salário ou o sustento dos pastores, o envio de missionário, o cuidado também com os pobres e necessitados, principalmente da igreja. E aí a gente vai criando outras coisas, como banco acolchoado, ar-condicionado. A gente cria estruturas ministeriais que acabam exigindo também recurso. O louvor começa a exigir uma mesa de som nova. O pessoal da projeção começa a exigir um data show melhor. As pessoas começam a se acostumar com um som mais agradável, de maior qualidade. E tudo isso exige manutenção. A igreja precisa ser pintada. Ano passado, a gente pintou a igreja, foi ano retrasado, R$100 mil para pintar a igreja. Como é que faz? Não pinta? E já está precisando pintar, né? Aí pintou por fora, tá, irmãos? Tem que pintar por dentro agora, tudo bem. Mas gastamos um dinheirão para pintar a igreja. Quis ter prédio? Quis ter prédio. Pronto, agora tem manutenção de prédio.
tem manutenção de estrutura física, além daquilo que é o essencial e que não muda. Tem ministérios. Ministério precisa de dinheiro? Não necessariamente. Mas, às vezes, a igreja tem recurso e a igreja investe nesses ministérios, porque os ministérios abençoam a vida da igreja e alcançam também pessoas por meio do seu trabalho. Então, a pergunta é, existe hoje uma casa do tesouro? Não. Hoje não. Casa do tesouro, não. Mas, uma vez que existe uma estrutura administrativa, eclesiástica, essa estrutura precisa do recurso. E para onde nós mandamos, então, o recurso? A gente manda esse recurso para a igreja. No início, as pessoas ofertavam e colocavam e depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. E esses administravam o recurso que era ofertado à medida que as pessoas tinham também necessidade. Então, existia a oferta no início da igreja, existia a administração no início da igreja. Essa administração se apresentava relatório dessa administração. As ofertas que eram enviadas sempre com mais de uma pessoa, pessoas de confiança, eleita pela igreja para poder fazer esse tipo também de transferência de recurso, tá? Então, a gente percebe que mesmo não tendo estrutura física, no Novo Testamento nós temos ofertas, nós temos administração, temos prestação de contas, existe já uma questão administrativa no Novo Testamento e a necessidade também de se receber recursos financeiros para o mantimento da obra do Senhor. E isso aqui é o propósito também, né? Qual o propósito dessas exigências? De acordo com o nosso texto, a casa de Deus precisa de mantimento. E o que é necessário ser mantido na casa do Senhor? Naquele contexto, os levitas, os sacerdotes e a própria estrutura do templo, que também precisava de manutenção. E hoje? Você acha realmente que não tem despesa uma estrutura como essa que a gente tem? Tem. E à medida que a igreja vai crescendo, por incrível que pareça, os recursos vão se tornando cada vez mais necessários. A gente não tinha, irmãos, um segurança aqui na igreja, todo domingo. Hoje vocês chegam, tem um homem ali, que fica na porta da igreja, treinado, capacitado, ele está lá todo internado, tá? Ele está ali, existe segurança na igreja. E por quê? Por quê? Porque nós temos crianças aqui na nossa igreja. Porque nós queremos, sim, trazer um pouco mais de segurança às famílias que congregam conosco, porque nós vivemos num dia mau. Já entraram nessa igreja aqui e roubaram 2 rodas aqui de um Civic. E enquanto isso acontecia, os ladrões roubando o carro aqui do lado, as crianças corriam em volta da igreja. Eu olhei aquele vídeo, me assustei, fiquei tremendo. Eu disse, isso não pode acontecer. O que é que a gente vai fazer quando alguma coisa pior acontecer? Aí a gente vai agir? Não. Precisamos agir antes. Por isso a gente tem lá. Agora é de graça, o cara é voluntário? É não. Tem que investir. É gostoso, né, ar-condicionado? É legal, mas isso aqui é investimento. Agora mesmo a gente colocou placa de energia solar, gastamos mais de 150 mil aqui na igreja para colocar placa de energia solar. Vai diminuir muito a conta de energia da igreja, em pouco tempo se paga. Mas para colocar isso teve que ter recurso. Da onde veio esse recurso? Caiu do céu, Deus foi mandando assim, a gente acordou, estava lá o dinheiro na conta. Não funciona não. Saiu do bolso desse cara aqui, ó, desse, meu. Sai daqui. É necessário para a manutenção. Estava pensando sobre isso, olha, esses bancos aqui. Estou na igreja há 12 anos, eu acho que a gente reformou esses bancos há 10 anos atrás, ou 9 anos atrás. Eu acho ótimo, para mim está muito tranquilo. Mas eu sei que daqui a um tempo a gente vai ter que precisar mandar lixar de novo, invernizar esses bancos e trocar todo o acolchoamento disso aqui. Irmãos, isso não vai acontecer sem recurso. Não vai. Outra coisa, olha ali, Thaís e Danilo estão indo para o Camboja, certo? Se Deus levantar o sustento deles. Eles querem ir. Eles querem pregar em lugares onde Cristo não está sendo anunciado. Como eles vão? Fala para mim.
eles vão através do sustento da igreja. E a igreja sustenta por meio dos dízimos e ofertas. Então, assim, é muito importante a gente entender a necessidade desse compromisso, que é um compromisso, irmãos, espiritual. Agora, o que era o dízimo? Sobre o dízimo, o que é que a gente vê nas Escrituras? Era uma 10ª parte da renda e das posses de uma pessoa, fossem os ganhos advindos da produção do campo, fossem dos rebanhos. Eram entregues aos levitas, os levitas, por sua vez, davam a 10ª parte aos sacerdotes. As ofertas eram a parte dos sacrifícios separada para os sacerdotes. Quando não recebiam as provisões, os levitas deviam deixar suas tarefas sagradas para trabalhar no campo. E o resultado de roubar o Senhor era o sofrimento de toda a nação que ficava sob maldição. Vamos ler alguns desses textos? Olha aqui, Levítico 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Números 18, 21 a 24. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Deuteronômio 12, 5 a 6. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deuteronômio 14, 22 a 29. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que todo ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que o não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Deuteronômio 14, 22 a 29. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Neemias 13, 10 a 12. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa do Senhor, a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Então, qual a solução que a gente encontra aqui no nosso texto? A solução para o povo que se encontrava sob maldição era a obediência imediata. A solução para o povo que se encontrava sob maldição não é outra, irmãos, senão
um retorno ao Senhor, obediência completa ao Senhor, deveriam trazer todos os dízimos ao depósito do templo, ou à casa do tesouro. Agora, por que deixaram chegar a esse ponto? Egoísmo, incredulidade, descaso? Por que a pessoa faz um negócio desse sabendo que está debaixo de uma aliança e que esse Deus que fez essa aliança, Ele é fiel e cumpre cabalmente cada uma das suas palavras? Agora, olha se eles ouvissem. Olha as promessas que Deus faz ao povo caso dessem ouvido às suas exigências. Deus iria abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. A escassez de alimento para os levitas acabaria quando o povo obedecesse ao Senhor. E então todo o povo experimentaria a outra face da aliança, as bênçãos divinas sendo derramadas em resposta à lealdade dos adoradores. Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, Deus promete as bênçãos dele para aqueles que obedecem os termos da aliança. E a expressão aqui, janelas do céu, se refere a uma imensa chuva de bênçãos que Judá iria receber. Ele repreenderia a ação das pragas, gafanhoto, devorador, diferente de espírito maligno, tá? Então, tem uma questão aqui de que Deus iria destruir as plantações, enviaria gafanhotos, esterilidade. É isso que está falando aqui. Esse negócio do devorador não tem nada a ver que um espírito maligno vai entrar. Não, o devorador aqui é devorador mesmo, é o gafanhoto que vai lá e vai destruir a plantação. Às vezes são a invasão dos inimigos que Deus levanta contra a sua nação, que destrói toda a plantação, tudo que tem. O Lucas falou aqui de Abacuque, né? Ele fala no final, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que o gado seja arrebatado do aprisco, ainda assim confiarei no Senhor. Ou seja, Deus podia fazer isso e de fato fez várias vezes por causa da incredulidade e do pecado do povo. Ele faria com que as videiras não fossem estéreis, atrairia a admiração das nações que o chamariam de felizes. Olha o que Deus tem preparado para eles. O pensamento do Senhor para o seu povo sempre foi pensamento de paz, de prosperidade, de bênção. Agora, o povo colhe aquilo que planta. E se você tem termos claros numa aliança, feito com aquele que é fiel e que cumpre cabalmente a sua palavra, você tem que se alegrar nas bênçãos e também tem que estar disposto a sofrer as maldições. No caso aqui, o povo de Israel, que estava debaixo da antiga aliança, dos termos da antiga aliança, né? Então, quantas vezes a expressão Senhor dos Exércitos aparece? E por que isso é importante no contexto? Meus irmãos, pelo menos 3 vezes aparece o Senhor dos Exércitos. E isso traz muita firmeza para as promessas que estão sendo feitas aqui. Não é qualquer um que está falando. É o próprio Deus, Senhor dos Exércitos, sentado no alto e sublime trono, que governa o mundo todo. O Senhor dessa nação, o Pai dessa nação, aquele que adotou essa nação, que elegeu esse povo, que o levantou, que o criou, Ele está chamando o povo a prová-lo na sua fidelidade aos termos da aliança. É nesse sentido. Me provem. Provem se eu não farei aquilo que eu prometi que faria. Vocês estão experimentando as maldições, porque vocês se afastaram de mim, vós, a nação toda, que me roubam. Vocês que oferecem sacrifícios imundos, inúteis, o dilacerado. Vocês que ensinam a minha palavra de forma distorcida. Vocês que se divorciam com a mulher da mocidade de vocês para poder se juntar a adoradoras de outros deuses. Vocês que estão longe de mim, se voltem para mim. Me provem para ver se eu não vou cumprir a minha parte da aliança. Se eu sou fiel para punir, também serei fiel para abençoar. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele iria voltar a abençoar o seu povo, caso o seu povo se arrependesse do seu pecado. Deus sempre está pronto para abençoar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. No Novo Testamento, são destacados os princípios de uma oferta fiel e generosa.
Os membros das comunidades cristãs locais são chamados a contribuir com coração alegre. Ninguém contribua com constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama todo aquele que dá com alegria. Tá? Se nossa justiça deve superar a justiça dos escribas e fariseus, então nossos dízimos e ofertas devem expressar a ação de um espírito que transborda da graça de Deus e que enfrenta tal responsabilidade como um privilégio. É uma honra, é uma glória poder contribuir. É uma grande bênção poder ofertar generosamente para a obra do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor e se ver em missão com Deus. É uma honra, irmãos. E é muito bom experimentar a generosidade de Deus e a graça de Deus que se renova e por meio das ofertas acabam atraindo ao próprio Senhor ações de graças. Ações de graças. Quando eu falei para a Thaís e para o Danilo, falei, olha meus irmãos, eu não sei com quanto, mas vocês caminham com a gente já há algum tempo aqui, tem sido bênção no nosso meio. E a gente ama o trabalho missionário, principalmente em lugares onde Cristo não tem sido anunciado. Eu não sei com quanto, mas vocês podem ter certeza que a igreja vai caminhar com vocês. Esses irmãos fizeram o quê? Tributaram glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada por Deus. Em vários sentidos. Em vários sentidos. Eu acredito que a nossa arrecadação mensal é mais do que o dobro da segunda maior arrecadação da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Deus tem nos abençoado financeiramente. Saímos de 7 para 47 missionários que a igreja apoia. Temos apoiado um trabalho de plantação de igreja em Picos. Liguei essa semana para o pastor. Eu ia falar para ele que eu ia cortar o sustento dele. Porque o projeto era ajudar por 2 anos e nós já estamos indo para o 5º ano. Mas antes, claro, pastor, como o senhor está? Como está o ministério? Como está a esposa? Os filhos? Como está o trabalho? E pense num pastor de Deus, um homem de Deus, trabalhador, olha, piedoso, fiel. Como é que está o sustento do senhor? Ah, pastor, o sustento que eu vivo é o que a igreja me repassa. É os 3.000 por mês que a igreja dá de oferta aqui para o trabalho de Picos. O senhor não tem mais nenhum sustento? Não, pastor, tudo que eu tenho é o que a igreja repassa. Eu falei para ele, pastor, eu liguei para o senhor para dizer que eu ia cortar o seu sustento. Porque o nosso compromisso com o Senhor era tantos anos. Mas diante disso eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. O Senhor é um homem de Deus. O Senhor é um homem de Deus, trabalhador, piedoso. Um homem que não se cansa de pregar, de evangelizar. Um homem que mete a mão na massa e sobe parede. Faz contrapiso. Fez a casa pastoral da igreja lá. É um homem que além de ter que mexer com pregação, ensino, mete a mão para construir. Tem trabalho na escola para discipular, ensinar as crianças na escola e por meio da escola alcançar as famílias. Mas plantar a igreja num bairro simples. A igreja que tem lá não tem condições nem de se sustentar e nem sustentar o pastor. Eu faço o quê? Eu corto o sustento dele, não tenho coragem. Mas por que a gente pode ajudar? Porque os irmãos são fiéis nos dízimos e nas ofertas. A nossa igreja não é uma igreja mesquinha. Irmãos, olha a nossa estrutura. É uma boa estrutura. Mas não tem conforto nenhum aqui, não. Eu fico com vergonha, às vezes, dos nossos visitantes. Quando chega um visitante que vai para o nosso anexo ali, e eu tenho que falar que o banheiro é ali, principalmente para as senhoras. Eu tenho vergonha daquele banheiro ali. Eu acho que nenhuma mulher devia entrar naquele banheiro ali, não.
Eu queria reformar aquilo. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Mas a gente não investe tanto em estrutura quanto a gente tem investido em missões, em ajudar pessoas, em ajudar pastores carentes que ligam para a gente aqui quase toda semana dizendo: pastor, meu filho está doente. Pastor, eu preciso comprar comida, porque teve um pastor que não conseguia ter filho, ele e a esposa. Foi adotar uma criança. Saiu uma criança, Fabrício, para ele adotar. Só que ele chegou lá e descobriu que essa criança tinha 3 irmãos. Tu acha que ele teve coragem de tirar aquela criança dos irmãos? Adotou os 4. Adotou os 4. Esse cara teve uma fé enorme. De vez em quando ele manda uma mensagem: pastor, será que a igreja podia me ajudar aí com uma cesta básica ou com... Isso dói no meu coração. Eu queria dizer para esse pastor: pastor, a igreja vai mandar R$1.000 por mês para o senhor para ajudar no mercado aí, para não faltar comida para os seus filhos. O senhor agiu com amor e com fé, e Deus tem agido com generosidade conosco. Nós queremos abençoar a sua vida. A gente tem feito já alguma coisa, mas a gente poderia fazer muito mais, se todos os irmãos dessa igreja entendessem o espírito por trás das contribuições. Irmãos, a gente não quer dinheiro. Ninguém aqui fica dizendo: dê, senão você vai para o inferno, dê, senão você vai ser amaldiçoado. Não existe isso aqui. Não existe. E como o dinheiro dessa igreja é administrado? Vocês decidem. Na Assembleia, agora, final do ano, vai ser lançada uma proposta orçamentária. E vocês decidem se aprova ou não a proposta. Os valores que estão ali são vocês que decidem. Não é um autoritário, um pastor dono de tudo. Não, a igreja decide. E a gente pode fazer muito mais. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais. Muito mais. O pessoal fala: a arrecadação é alta aí, né, pastor? É nada. É pelo menos metade do que poderia ser, se todos fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Hernandes Dias Lopes diz que o princípio bíblico é que o coração precisa vir primeiro para Deus, depois o bolso virá naturalmente. Jesus expressou isso claramente ao dizer que onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Se você ama Deus, você não terá nenhuma dificuldade de ser um dizimista fiel. Pastor, mas o dízimo não é do Novo Testamento. Aí começa a entrar o que a gente poderia chamar de desculpas para não entregar o dízimo. Vamos lá. Desculpa teológica: não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. O dízimo era da lei, sem dúvida alguma, dízimo era da lei, sem dúvida. A gente não encontra no Novo Testamento nada exortando a igreja a dar o dízimo. Uma única passagem a gente encontra no Novo Testamento, quando Jesus repreende os escribas e fariseus por dar o dízimo de tudo, da hortelã, do cominho, de tudo, mas esquecer os princípios mais fundamentais da lei, que é a misericórdia e a justiça. Então ele fala o seguinte para os judeus que estavam repreendendo: devias fazer estas coisas sem deixar aquelas, né? Então, então não tem que dar o dízimo. Aí é complicado. Sabe por quê? Porque antes da lei, a gente vê Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Salém, e de acordo com o hebreu, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão dá o dízimo voluntariamente a Melquisedeque. Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem também de Melquisedeque. A igreja é a igreja do Senhor Jesus. Ele levanta pastores, bispos, missionários, pregadores na sua igreja para pregar o evangelho. Se Abraão deu voluntariamente o dízimo a Melquisedeque, por que a gente não dá também voluntariamente o nosso dízimo à igreja, sendo que Jesus é sumo sacerdote também segundo a ordem de Melquisedeque? Se nós somos filhos de Abraão pela fé, não deveríamos também andar nas mesmas pisaduras de fé que o nosso pai Abraão andou? Acho que para mim é muito simples, é muito claro isso aqui. Mas não como lei.
não como obrigação de lei, mas como expressão natural de graça e de amor. Se a lei manda andar 1 milha, irmãos, andemos 2. Geralmente, quem questiona se o dízimo é ou não do Novo Testamento, não é porque está preocupado em dar só 10%, é porque não quer dar nada. A questão não é, pastor, eu posso dar 20, não? Não, nunca tem isso. Geralmente eu preciso dar 10. É do bruto ou do líquido? Mas, cara, isso é uma questão sua. Questão principalmente do coração. Mas que 10% é sim um padrão já consagrado antes da lei, na lei. Com certeza é. E é um bom padrão de generosidade para a igreja do Senhor. Desculpa financeira não sobra. Não é para sobrar, é o primeiro. Ah, pastor, não deu dízimo porque não sobrou. Mas, meu irmão, se for assim, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Ah, mas não é para sobrar, não? Não. Mas como assim, irmãos? Vê só. Eu posso escolher colocar meu filho em uma escola. Ah, mas é porque eu estou amando meu filho. Eu também amo o meu, cara. Mas a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo. Se eu não tirar o dízimo, talvez eu coloque meu filho numa escola bilíngue. Ah, mas isso é o mais importante, é colocar no colégio bilíngue. É não. Irmão, esse negócio de sobra. Ah, não sobrou, por isso não dei. É a primeira coisa. O dízimo é o que a gente tira depois de ganhar tudo, é a primeira coisa. Dízimo, oferta, ajuda às famílias, aos pais em necessidade. Essas são as primeiras coisas. Eu tenho certeza que o que sobrar para você ainda vai ser mais do que muita gente nesse país todo ganha. Tenho certeza disso. Agora, você tem que se adaptar. Sabe aquela viagem que tu queria fazer no que vem? Espera mais um, vai no outro. Vai juntando. Aquele carro que tu queria trocar? Espera, não vai ser ano que vem, vai ser no outro. Tem que trabalhar o coração. Mas esse negócio que eu não dou porque não sobra, isso está errado. Desculpa a matemática, tem gente que não dá o dízimo e é próspera. Dízimo não é barganha com Deus. Desculpa sentimentais, não sinto vontade de dar. A mordomia bíblica não é um ato de vontade, é de obediência. Desculpa de consciência, eu dou oferta. A Bíblia fala de dízimos e ofertas. Tá? Outra coisa, desculpas políticas. A igreja não administra bem o dízimo. Meu irmão, então vai para uma igreja que administra. Isso é simples. Agora, se numa igreja como a nossa, que quem decide a despesa é a Assembleia, e que ainda tem prestação de contas para a Assembleia também, do dinheiro que foi gasto, da forma que foi gasto, para onde é que tu vai encontrar outra igreja que seja mais transparente com a administração dos recursos como essa aqui? Eu não consigo ver, desculpa. Desculpa mesquinhas, a igreja é rica, não precisa. Isso é mesquinha. Aí vem uma pergunta de alguém, posso dar o dízimo em outra igreja? Irmãos, veja só. A Bíblia diz que se eu sou abençoado espiritualmente, não deveria ser muito abençoar também materialmente aquele que me abençoa espiritualmente. Onde você é abençoado espiritualmente? Eu imagino que é na sua igreja local. É pelo seu pastor, presbíteros, irmãos da igreja, pela estrutura da igreja. Nada mais normal do que você abençoar, materialmente falando, aquele que te abençoa espiritualmente. E outra coisa, como eu falei, uma igreja que não olha para si, mas olha para fora, ela pode, irmão, ser milionária. O dinheiro do Senhor será investido fora e não nela. O que ela vai gastar nela é apenas o necessário. O necessário. O meu sonho como igreja é que a gente consiga chegar num padrão em que a gente diga, é isso que a gente precisa por ano para a manutenção do espaço físico, é isso que a gente precisa por ano para a manutenção dos obreiros dessa igreja, é isso que a gente precisa por ano para a manutenção dos zeladores, porteiros, segurança, de material de limpeza, é isso que a gente precisa por ano para essas questões que envolvem o cuidado da nossa igreja. Ok, e o restante? O restante agora vai tudo para fora. Tudo para fora. Vamos sair de 47 para 100 missionários que a igreja vai ajudar. O dinheiro vai para fora. Vamos ajudar o mundo com o recurso do Senhor.
não é para a gente. Esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é do Senhor. E a igreja que é abençoada, materialmente falando, pelos dízimos, tem a obrigação espiritual e cristã de abençoar o mundo, a igrejas mais carentes, com o recurso que Deus tem dado a ela. E a nossa igreja faz isso. A nossa igreja faz isso. Tá? O recurso que a gente tem hoje, guardado, que não usa, é porque a gente tem um projeto de construir um prédio e aumentar o nosso espaço aqui. Nós temos hoje 506 membros na nossa igreja e esse espaço cabe 240 pessoas apertado. Se a gente tiver 2 cultos e ninguém repetir o culto e todo mundo resolver vir, não cabe. O nosso anexo cabe 100 pessoas sentados. Não cabe, não comporta mais a igreja que se tornou. Infelizmente, precisamos fazer obra. Infelizmente, obra agora é um mal necessário. Mas precisa ser feito. O recurso que a gente tem não é porque está sobrando. Na verdade, deve estar até faltando para aquilo que a gente vai fazer. Mas não tem dinheiro sobrando por mesquinhez, de jeito nenhum. E até do recurso que tem, a gente está pensando em usar, e vocês vão saber, que não é para a gente, é para os outros. Para pensar, irmãos, que critérios norteiam a prática da coleta e distribuição dos dízimos e ofertas em nossas igrejas? Vocês sabem a nossa. Como podemos ser bênção para outros por meio das nossas ofertas? De várias maneiras. De várias maneiras. Teve alguma pergunta que eu não respondi? Ah, pastor, isso aqui é base para a prosperidade. Não é. Antiga aliança isso aqui, não nova aliança. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus é poderoso para nos fazer crescer financeiramente, mas nunca para nós mesmos, mas sempre para que, tendo sempre ampla suficiência, possamos abençoar a vida de outras pessoas. É isso que o texto diz. Teve alguma outra pergunta, você? Cada pessoa pode administrar o dízimo. Eu entendo que não. Eu, pastor Eduardo, entendo que não. A partir do momento que você faz parte de uma igreja, você deveria confiar a administração do seu dízimo, a liderança espiritual dessa igreja. E toda a proposta orçamentária que mexe com o financeiro da igreja é trazido para todos vocês, para que vocês também possam opinar, propor, e a gente muda. Então, dentro de uma coletividade como essa, transparente, onde se presta conta, onde existe muita seriedade, eu acho que não faz sentido nenhum a pessoa administrar o dízimo. Ah, pastor, mas é porque eu conheço tanta gente, conheço uma igrejinha ali que não tem condições, eu conheço não sei o quê. Irmãos, eu sei. Mas essa igrejinha que foi plantada sem ter condições, deveria ter uma denominação por trás, uma igreja mãe por trás, que desse suporte a essa igreja. E nada impede também de você, conhecendo uma igreja, um pastor, missionários sérios, trazer essas demandas para a gente estudar, analisar, ver onde estão trabalhando, a que agências missionárias estão vinculadas, e a igreja, quem sabe, adotar esses missionários no seu corpo de missionários, usando inclusive a sua oferta, a sua contribuição também para mantê-los. Outra coisa, priva o homem do orgulho, da vaidade. Ele se mantém no anonimato. Por quê? Quem ajuda é a igreja. Várias pessoas aqui dessa igreja já chegaram para mim e disseram: pastor, eu queria dar uma oferta para fulano. Está aqui o valor, vou depositar, mas por favor não diga que fui eu. Ótimo. Agora, se eu administro o meu dízimo, eu mando um para cá, outro para lá, outro para lá, outro para lá, eu fico naquela pessoa, no cara é uma boa praça, o cara é bem legal. Irmão, longe de nós isso. O que minha mão direita faz, a esquerda não tem que saber de nada. Né? Não estou dizendo que você não possa ajudar individualmente o missionário, nem nada. Mas eu entendo que você deveria dar o dízimo na igreja, investir em missões na sua igreja. Se você tem alguém que conhece, investe também. Investe também. Eu ainda assim acho que ainda vai sobrar dinheiro para você, e você não vai passar fome, nem necessidade, e nem ficar com a corda no pescoço. Tá? Não, eu não quero, eu não estou questionando você, não. Veja só, novamente, não existe um padrão. Para mim, o padrão é aquele: eu sou abençoado aqui, eu invisto aqui. Existe transparência, seriedade, clareza na forma de administração do recurso nessa igreja? Existe. Então, não tem por que não dar aqui. E se eu estou num lugar que não tem isso tudo, eu deveria pensar em sair. Para mim, é isso. Tá?
Alguma pergunta foi feita que a gente não abordou, não pensou, não trabalhou aqui? Então vamos orar, terminar esse tempo aqui. Hoje à tarde, classe de doutrina, 5 horas, EBD às 5 horas aí. Se você está inscrito em alguma sala da EBD, não tem vindo, por favor, olha, recobra o ânimo aí, vem-se embora para a sala, vamos estudar a Bíblia, hein? E semestre que vem, se você tem congregado na nossa igreja, quer se tornar membro, você precisa passar pela sala de doutrina. Então ela acontece todo domingo às 5 horas da tarde na sala 4, lá em cima. E à noite, culto, 6h30. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, bendizemos o Teu nome, por Tua infinita bondade, graça e misericórdia conosco. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda a ter um coração apegado ao Senhor e um coração generoso, fiel, ó Deus, na devolução dos dízimos e ofertas. Que haja generosidade, Senhor, no nosso coração e confiança no Senhor, dependência do Senhor em todo o tempo. Nos dá uma tarde abençoada, abençoa o nosso almoço, nossa tarde, e que logo mais também no culto possamos celebrar o Senhor com alegria e com muitos louvores. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe meus irmãos ricamente.